Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje, Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai abordar um tema muito interessante que é sobre animais e plantas, né? A gente vai comentar, então, a visão espírita sobre esse assunto, sobre esse tema, aonde a gente vai abordar esses dois gêneros, as plantas e os animais. E tentaremos, então, responder algumas perguntas, né, que você vai poder acompanhar aqui nesse programa, que são, por exemplo, será que as plantas são inteligentes? Será que elas têm sentimento? Será que elas sentem dores, né? Será que os animais sentem dores? Será que os animais têm sentimento, inteligência? Então, essas são algumas perguntas que a gente vai estar respondendo, assim como, por exemplo, um exemplo muito interessante que é qual a função da planta aqui na Terra? Qual a função do animal aqui na Terra? Que é muito interessante de saber também e que o Espiritismo traz para a gente aí o entendimento e conhecimento sobre isso. Então, para poder nos auxiliar aqui nas respostas, no estudo de hoje, nós temos aqui a companhia, novamente, da Lara Brunelli, nossa companheira aqui do nosso programa de hoje. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson, tudo bem? E você? Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui no Espiritismo na Prática. É sempre um prazer estar aqui, né? Que Jesus nos inspire aí nas nossas reflexões de hoje. Isso aí, Lara, muito bom. Então, Lara, nós temos bastante estudos, né, científicos na área, mas a gente não vai abordar a parte científica hoje. Importante que nós saibamos que a parte que nos interessa é a parte do estudo espírita. Então, futuramente a gente vai fazer talvez um estudo científico sobre os animais, sobre as plantas. Então, hoje a gente não vai abordar sobre estudo científico, ok, pessoal? Seguinte, a temática das plantas e dos animais, o Espiritismo vem explicar com várias abordagens, vários livros, várias literaturas da doutrina espírita, assim como vários autores espíritas, né, espíritos que vão ajudar a gente aí a elaborar esse programa de hoje. Então, por exemplo, temos Emmanuel, temos Leon Denis, temos os amigos aí, o Carvalho Schutter, tem várias pessoas aí que vão nos ajudar a desenvolver esse tema hoje. Então, gostaria de começar esse nosso programa de hoje com um trechinho da obra de Leon Denis, que se chama Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, abordando esse trechinho, é interessante que a gente começa assim, ó. Na planta, a inteligência dormita. No animal, sonha. Só no homem que acorda. Conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Ou seja, a inteligência torna-se consciente, o homem possui e conhece a inteligência. Então, Lara, eu gostaria que você nos explicasse se realmente é isso que Leon Denis quer explicar, se você puder também falar um pouquinho sobre o que são seres orgânicos e inorgânicos, o que tem a ver todo esse tema de hoje que a gente tem que abordar referente aos animais e às plantas. Leon Denis foi muito feliz, né, quando ele fez essa reflexão. Mas, primeiro, antes da gente começar a falar de animal e planta, a gente tem que entender, né, dentro da temática espírita, o que é um ser orgânico e o que é um ser inorgânico, né? O ser orgânico é aquele que tem uma fonte de atividade no seu íntimo ali que lhe dá a vida, né? O ser orgânico, ele nasce, ele cresce, ele se reproduz por si mesmo, ele morre. E eles são providos de órgãos especiais para execução dos diferentes atos da vida, né? Esses órgãos também são apropriados para sua própria conservação, né? E nessa classe de seres orgânicos, a gente encontra o homem, os animais e as plantas, né? Já os seres inorgânicos, eles carecem dessa vitalidade, né, de movimentos próprios, né? Eles são formados somente pela agregação de matéria, né? Um conglomerado mesmo de átomos ali que se juntam. Então, são os minerais, a água, o ar, né? E, gente, quem quiser saber, se aprofundar no estudo dessas questões, tem lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, tem no livro A Gênese, né, os milagres e as previsões segundo o Espiritismo, Kardec também trata dessa questão, né? Então, assim, o que o Kardec nos fala? Ele diz que as plantas e os animais, eles são formados dos mesmos princípios que constituem os minerais, né? Isso a gente está falando da parte material, né? De matéria mesmo, né? Do corpo. Agora, há na matéria orgânica um princípio
princípio especial, mas que para nós ainda, no estágio evolutivo que a gente se encontra, é inapreensível, segundo Kardec, ou seja, a gente não consegue compreender ainda, né? Não, a gente não consegue definir, é o princípio vital, né? Esse princípio vital é que anima os seres orgânicos, né? Então, esse princípio vital, ele é ativo em todo ser vivente. Quando ele se extingue, acontece o ser vivente está morto, porque se extinguiu o princípio vital, né? Então, nós temos o reino mineral, tem até o capítulo, gente, lá no Livro dos Espíritos, os 3 reinos, vale muito a pena estudar, né? Então, são os 3 reinos: mineral, vegetal e animal. O reino mineral, Kardec escreveu muito pouco sobre isso, a literatura espírita também. Não se aprofundou muito na questão dos minerais, né? Mas o que é o reino mineral? Ele é constituído de matéria inerte, né? Não, só tem força mecânica, né? Ele não se move sozinho. É uma pedra. A pedra está ali. A gente utiliza da pedra, mas ela não se move sozinha, né? Então, os minerais não têm vitalidade, né? Nem movimentos próprios. Ele como eu disse, formado somente pela agregação de matéria, né? São os seres inorgânicos da natureza, né? Que a gente conhece. Então, a pedra, né? O cristal, né? Todos esses minerais aí que a gente conhece. Já o reino vegetal, as plantas, claro, também são compostas de matéria inerte, né? Mas essa matéria já é dotada de vitalidade. A planta, gente, ela não tem consciência, né? Ela não tem consciência de que ela existe, porque ela não pensa, né? O pensar não está no reino vegetal. É por isso que Leon Denis diz que no reino mineral, a alma, o espírito ali, sonha. Por quê? Porque ele está ali, ele é inerte. No reino vegetal, ele já sente, né? Então, mas a planta tem sensação, mas ela não consegue, ela não sente dor, gente. Ela é afetada pelas ações que a gente faz sobre ela? Sim. Né? Você pode arrancar a plantinha lá para você comer? Pode. Ela não vai sentir dor, tá? Ela não tem esse tipo de sensação, ela não sente dor, né? Então, elas não pensam, não têm vontade, não têm consciência de si mesma, mas ela já tem ali um instinto próprio de conservação, embora seja mecânico. Eu quero abrir um parênteses aqui, Jefferson, só para falar rapidamente, que o Camille Flammarion, ele tem uma história tão bacana que ilustra exatamente essa questão do reino vegetal, né? De que a planta tem, sim, claro, um instinto de conservação, mas que é mecânico. Mecânico. Então, o Camille Flammarion, ele conta o seguinte, está na Revista Espírita de dezembro de 1869, para quem tiver curiosidade de ler o artigo todo, é um artigo, está lá, Contemplações Científicas, do Camille Flammarion. E ele diz um caso muito interessante, que ele vai contar assim, olha, lá na cidade de... Deixa eu achar só o nome da cidade aqui, gente, que eu esqueci, peraí. New Abbey, lá na Escócia. Tinha um muro lá que eles observaram que tinha um arbusto que estava crescendo no muro, um muro meio derrubado, assim. E o que acontecia com esse arbusto? Ele estava ali, coitado, né, todo capenga, porque não estava na terra. Né? A planta não tem que ficar na terra para ela tirar os seus nutrientes dali. Pois é, ele resolveu nascer no muro de pedra ali, né? Onde a terra ali era muito escassa, porque estava no muro. Então, o que aconteceu com esse arbusto que estava ali capenga, sem as folhas, né? Então, quase morto.
O arbusto, eles começaram a perceber que ele começou a esticar a raizinha dele, porque logo abaixo tinha terra. Ele estava no muro. Então, uns palmos abaixo tinha terra. Ele começou a projetar a raiz dele até encontrar a terra. Quando ele encontrou a terra, o que, que aconteceu? Ele se vitalizou, porque ele achou ali o meio dele, né? Enquanto ele estava lá no muro, o Leon Denis usa até uma expressão muito interessante, que ele assim, ele estava morrendo de fome, né? A fome do tântalo. O que, que é o tântalo? O tântalo, gente, é uma figura mitológica grega, né? E que a gente antigamente a gente ouvia mais essa expressão, né? Gente, eu não sou tão velha assim não, tá? Mas antigamente a gente ouvia mais essa expressão, né? É a fome do tântalo, o suplício do tântalo. Por quê? Porque é aquele sofrimento que você tem quando você está perto ali de alcançar alguma coisa e não consegue alcançar. Era o que o arbusto estava, no muro e não alcançava a terra. Então ele projeta a raiz dele e quando ele chega, quando a raiz dele toca a terra, aí ele se alivia. Por quê? Porque ele começa a retirar os nutrientes ali, e aí ele deixa de ser raquítico, igual ele estava, e começa a engrossar o caule, a da folha. Então, assim, mas isso é porque o arbusto tem inteligência? Não. É porque ele pensou nisso? Não. É puramente mecânico. É instinto de conservação mesmo, mas é mecânico. Por quê? Porque ele foi esticando a raizinha dele ali, onde tocasse, opa, tem terra, beleza, tô aqui, fiquei feliz. É isso, né? Então, assim, no reino vegetal, o que tem mesmo é só essa sensação parca, né? Mas não existe pensar, não existe vontade, não existe inteligência, né? Já no reino animal, não, o reino animal é diferente. O reino animal também é constituído, nós somos, tá, gente? Incluídos aí no reino animal. Nós somos já constituídos de matéria inerte, somos como as plantas dotados da vitalidade, né, do princípio vital, e já existe ali uma inteligência instintiva, né, nos animais inferiores. O que que acontece? Essa inteligência instintiva, né, ela vai evoluindo até chegar na consciência, né, que é quando a gente passa, o nosso espírito passa para encarnação no reino hominal, né? No hominal é que há a manifestação mesmo da consciência e da inteligência, né? Então, essas são as diferenças entre o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Então, o Jefferson perguntou aí, trouxe essa belíssima frase do Leon Denis, né? Que Leon Denis realmente é muito bacana. Eu sempre aconselho, né? Gente, estudem, leiam os livros do Leon Denis, é muito rico de informação. Realmente é muito rico. Então, o que que o Leon Denis fala? A inteligência dorme. A inteligência dorme na planta, né? Então, ela está ali sonhando, quase pronta para sonhar, porque no animal a inteligência já desperta e começa a sonhar, né? Como se ele estivesse ali dormindo. No homem, essa inteligência acorda. E quando ela acorda, ela cria consciência de si mesma. É por isso que quando os espíritos perguntam assim, é dado aos animais conhecer Deus? Não. Por quê? Porque você precisa da manifestação plena da sua inteligência, da sua consciência, para você compreender, para você entender esse conceito de Deus, né? Então, nos animais ainda não existe isso. Então, é muito bonito isso que o Leon Denis fala, né? Que na planta a inteligência dormita, no animal sonha e no homem é que ela acorda, né, Jefferson? É poético, né? Bem poético. Leon Denis é o poeta do espiritismo, né? Verdade. E embalando nisso que você falou, Lara, interessante que às vezes eu vejo, né, em casa ou na rua mesmo, eu passo, olho para o muro, vejo o muro, né, uma samambaia lá. Eu falo assim, nossa, o que tá fazendo aqui, minha filha? Tu não tem
terra, não tem nada, como é que você está fazendo aqui? Né? Como você falou, né? Vai pôr na terra, você vai vendo que as raízes dela estão indo para a terra, né? Isso é interessante, né? E, e só reforçando o que você falou, Lara, que na questão 586 do Livro dos Espíritos fala que as plantas elas não têm consciência, elas não pensam, né? Na questão 587 também do Livro dos Espíritos fala o seguinte, que a planta elas tem impressões físicas, porém elas não têm percepção, né, não tem a sensação de dor. Então é bem isso que você falou, né? E que a questão 588 ela fala que as plantas elas não pensam e a força mecânica, como você falou, né, da matéria que age sobre a matéria, elas que reagem, né, sobre o ambiente e vão pelo instinto, né, pela instinto de conservação, de preservação, elas vão buscando os seus nutrientes na terra e é interessante que o sol ela é o potencial, né, que vai organizar, vai ordenar onde que ela tem que sair as folhas, porque as folhas, normalmente as flores, ela busca o sol. Isso eu acho muito interessante. Eu vejo isso em casa, né, eu ponho a plantinha num canto, ela tá com a raiz para cá. Daqui a pouco ela fica virando para cá, até chegar onde está o sol. Né? A Isso é claridade, exatamente. interessante isso. Né? É. Eu vejo isso bastante. Né? E agora, acho que assim, a parte das plantas, ela é bem, como você falou, o espiritismo ela estuda, mas estuda mais de forma reduzida, né? Mais teórico, mais focado na parte da interação, da conservação, né, que as plantas têm. E eu gostaria de perguntar para você, Lara, o que você pode falar sobre as plantas que são carnívoras, as plantas que são sensitivas, que as plantas sensitivas são aquelas que você coloca a mão na folha, ela está aberta para se encolher, assim. Né? É a Maria preguiçosa, que a Exato. gente Eu ia conhece falar aqui em isso. Minas, né? É a mimosa, né? A Maria preguiçosa. Isso. Essas plantas, lógico, é planta, não tem sentimento, ela não pensa, né? Esse movimento que ela faz é realmente instintivo, né? Não tem, ela não pensou para fazer isso. É uma resposta mecânica mesmo. Agora, as plantas carnívoras, né, que a gente tem aí um punhado de espécies, né? Tem aquela espécie que o mosquitinho ela tem a folhinha comprida, assim, igual uma lagartinha, aí o mosquitinho, um inseto pousa ali, ela enrola. Né? Tem aquela que parece uma boquinha de monstro, né? Um pastelzinho aberto assim que ela fecha. Tem algumas, gente, que parece também um copozinho com uma Isso. tampa. A tampa fica aberta, o mosquito, o inseto entra lá, ela fecha. Fica o animalzinho ali, o inseto preso ali na planta. Elas são espécie em transição para o reino animal. Né? Lá no livro dos Espíritos mesmo é explicado essa questão, né? Que sim, elas são mesmo, porque tudo é transição na natureza, gente. Tudo é transição na natureza, né? Vocês veem, do reino mineral para o reino vegetal ali e para o reino animal, o que a gente encontra dentro de alguns cristais, algumas rochas, assim, né? A gente encontra vírus, né? Então, tudo é transição, gente. Tudo é transição. Por quê? Porque tudo está ligado uma coisa com a outra, né? Então, assim, a plantinha carnívora, ela é já ali a transição para o reino animal. Mas, gente, a natureza, a evolução, ela não dá salto. Não existe salto, né? Então tudo ali passa ali, né? Para a gente parece uma eternidade que a gente vai evoluindo, né? A nossa centelha divina ali vai passando pelos reinos e vai evoluindo. Então realmente é uma transição, né? A plantinha carnívora ali, daqui a um bom tempo ela já vai ali sair do reino vegetal e ir para o reino animal. Muito bom, Lara. É isso mesmo. E agora, entrando na parte dos animais, tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é o 73.
né, onde ela fala ali o seguinte, que os animais, eles não pensam, não raciocinam, mas possuem um instinto, né, de preservação, um instinto de conservação, e que podemos chamar, né, de certa forma, esse instinto, porque o instinto, na verdade, ele é uma forma de inteligência, mas De algo bem inteligência. primitivo. Isso, uma inteligência primária, é uma inteligência fragmentada, como alguns colegas gostam de chamar, né? O que seria essa inteligência fragmentada? Seria mais, por Aí, exemplo... Pode falar, pode falar. não pode falar, Jefferson. O que seria, então, essa inteligência fragmentada? Seria a parte, o ser, o animal, na verdade, ele tem um foco, mantém um foco numa coisa, por exemplo, vou ali comer. Não tem foco de comer. Quando acabou de comer, mantém foco em outra coisa. Ou seja, não tem um foco único, não tem um pensamento, um raciocínio único, Contínuo, contínuo, exatamente. isso. Ele é um raciocínio fragmentado, né? Então, só usando um exemplo bem básico, tem vídeos na internet, você pode procurar no YouTube, né, que tem um rapaz que chega da rua, né, e se acoca e abre os braços pro gatinho, né? O gatinho vai indo, vai indo, vai indo. Quando, no meio do caminho, o gatinho vai para o outro lado. Mudou o foco, né? Isso um pensamento, um raciocínio, não, uma inteligência Ideia fragmentada. fragmentada. Pode falar, É. complementa aí. Primeiro, né, Jefferson, a gente tem que entender que, assim, hoje, ainda, né, apesar da ciência já comprovar que os animais são seres sencientes, né, capazes de sentir dor, sentir frio, sentir alegria, sentir fome, né, sentir saciedade, mas ainda não é fácil para o homem, né, a humanidade, aceitar que o animal tem alma. E tem, gente, né? Porque a gente é tão apegado a essa ideia de que o gênero humano é privilegiado, né, perante as leis de Deus, né? Não, o ser humano é privilegiado, ele pode fazer o que quiser. Não é bem assim, não, gente, né? O Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele afirma que os animais têm alma, né? Uma alma rudimentar, mas que vai se humanizar com o tempo. E essa alma do animal, ela sobrevive à morte do corpo, né? E vai para o mundo espiritual. Quando ela chega no mundo espiritual, ela é utilizada pelos espíritos ali, né? Que tomam conta dessa parte ali, né? Espíritos um pouquinho mais evoluídos que nós, né? Mas, sim, eles têm alma, né? Essa é a pergunta. Essas questões sobre os animais, o homem e os animais, para quem tiver curiosidade, vá lá no Livro dos Espíritos, são as perguntas 592 a 610, né? E na pergunta 592, o Kardec ele pergunta, e isso a gente pode observar, viu, gente? Se quando a gente compara o homem e os animais em relação à inteligência, se não é difícil estabelecer uma linha que faça uma certa demarcação entre as duas espécies, porque olha o que o Kardec diz. Porque certos animais demonstram notória superioridade sobre certos homens. Ô, gente, a gente não vê isso. Não vê que a gente às vezes não percebe que o animalzinho está mostrando mais inteligência que algumas pessoas que a gente conhece. Pois é. Os espíritos respondem Kardec, eles falam assim: ó, o homem é um ser à parte, né? E às vezes o homem pode descer muito baixo, né? Pode ficar muito animalizado, né? Até bestializado, ou ele pode se elevar muito alto, né? Então, na questão, por exemplo, se a gente for analisar a parte física, né, dos homens e dos animais, porque o homem é como todo animal, ele nasce, ele vive, ele morre, né? Agora, alguns animais, eles são mais bem providos fisicamente do que o homem, né? Só a gente vê aí o leão, né? O camaleão que se camufla ali, né? Um urso pardo que tem aquela pata enorme, né? Quase maior do que o rosto de um ser humano. Então, assim,
os animais que têm essa pelagem toda que protege do frio, e o ser humano não, né? O ser humano tem nada, tem uma camadinha de pele ali, mal e porcamente uns pelinhos, né? Se não tiver roupa, passa frio, né? Então, assim, mas por que o homem tem roupa? Ah, por conta da sua capacidade intelectiva, né? O homem já é dotado de inteligência, então ele inventa com a sua capacidade intelectiva coisas para prover a sua necessidade para a sua conservação, né? Agora, Pitágoras, gente, lá atrás, né, ele já falava que os animais dividem com o ser humano o privilégio de ter uma alma. Então, olha quanto tempo os grandes pensadores falavam isso, né? Os animais têm alma. Kardec vem e fala: os animais têm alma sim, né? Agora, como Jefferson falou, será que os animais são só instinto? Ou será que eles têm uma inteligência? Porque, gente, claro que nos animais o instinto vai dominar. Vai dominar. Mas a gente não observando ali, às vezes até o nosso animalzinho de estimação, o nosso cachorrinho, ou o nosso. Só tirar isso aqui, gente. Ou o nosso gatinho ali. Você põe comida, aí não quer comer agora. Você fala, vamos sair para passear. O cachorrinho vai lá, esconde debaixo da cama que não quer passear aquela hora. Tá cansado. O meu é assim, gente. Quando ele quer passear, ele quer. Você chama, vão passear, ele vem todo serelepe, põe a coleirinha, rua. Agora, tem dia que eu pergunto a ele. Meu cachorrinho chama Thor. Thor, vamos passear? Ele olha para mim com aquela cara assim. Tô muito cansado e corre para debaixo da cama com coisa. Eu não quero sair agora. Eu quero continuar dentro da minha casa. Então, assim, a gente já percebe por o desbrotar, né, o desenvolver de uma inteligência. E o instinto, gente, é uma espécie de inteligência. É uma espécie de inteligência. A gente observa aí vários casos de animais que surpreendem, né? Tem um caso de uma macaquinha, né? Uma macaquinha, uma bugia, né? Esse macaco bugia, ele parece que a cabeça dele é muito parecido com a de um cachorro, né? Aí o que acontece? Ela tinha, as pessoas passaram a observar nela uma bondade tão grande. O que ela fazia? Ela catava os gatinhos órfãos, os cachorrinhos órfãos, e cuidava deles. Você vê outra espécie, né? Um é macaco, outro é gato, outro é cachorro. E ela ficava ali cuidando dele. Aí, um dia, um gatinho arranhou ela sem querer. Vocês acham que ela bateu no gatinho, praticou algum ato de violência? Não, ela pegou o gatinho, olhou assim a patinha dele, viu que estava com a unha comprida, foi lá e mordeu na unha para cortar a unha dele, né? Para aparar a unha. Gente, a gente observa casos assim o tempo inteiro. Esses dias eu estava vendo na internet uma baleia orca, filhote, chegou perto de um bote de algumas pessoas ali e começou com um comportamento assim, chamando a atenção das pessoas. E aí as pessoas não vão ficar assim, o que essa baleia é um filhote, o que ela quer? E aí a baleia começava a nadar, o bote não ia, ela voltava, chamava atenção de novo, começava a nadar, até que o bote resolveu seguir. Quando eles seguiram a baleia, eles descobriram por quê. A mãe estava presa numa rede de pesca, e aí eles foram libertar a mãe orca ali, e a filhote ficou ali esperando. Olha para você ver, ela recorreu ao ser humano para poder sair de uma situação que ia ser morte na certa para a mãe dela. Né? E a gente vê isso na internet, gente, casos e mais casos de animais ali pedindo socorro ao ser humano. Então, assim, tem o instinto, é uma espécie de inteligência, né? Vocês veem, o Emmanuel, no livro Alvorada do Reino, ele fala que o animal caminha para a condição do homem tanto quanto o homem evolui
no encalço do anjo. Né? Ou seja, à medida que nós, que já estamos no reino nominal, vamos evoluindo, nós estamos evoluindo para algum lugar. Nós estamos evoluindo para espírito superior, para o anjo. Né? E o animal está evoluindo para chegar na condição de homem. Né? Então, você vê, como é que o homem é? Ele hoje tem a consciência esclarecida. O que é consciência esclarecida? Ele pensa, ele raciocina e ele discerne, né? No animal, a consciência é fragmentária, né? É uma parca consciência, né? Ela é nebulosa. Então, à medida que o animal vai evoluindo e ele vai chegando ali próximo do reino hominal, essa inteligência vai desabrochando, né? O Emmanuel fala que a consciência no reino animal é como se fosse assim, uma crisálida, né? A consciência está ali, latente, está adormecida no animal, né? Mas ela está em preparação e ela se movimenta dentro dessa questão do instinto no rumo da inteligência, porque o objetivo do animal é a conquista da razão sublimada pelo discernimento. Então, gente, isso é muito bacana, né? Isso é muito bacana. Então, assim, lá no livro No Mundo Maior, o André Luiz, né, só a título de curiosidade mesmo, porque o André Luiz fala assim: olha, nós, homens, não somos criações milagrosas da natureza, não, viu, gente? Né? Destinadas ali a adorno de um paraíso de papelão. Muito pelo contrário, nós somos filhos de Deus, herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio a milênio. Então não há, André Luiz diz, não há favoritismo no templo universal de Deus. Nem todas as forças da criação se aperfeiçoam no infinito, gente. Então, assim, olha que bacana que o André Luiz vai falar. A crisálida da consciência que está no cristal, a rolar na corrente do rio, ela se acha em processo liberatório. As árvores, que por vezes se aprumam centenas de anos, suportando ali os golpes do inverno duro ou acalentadas ali pela primavera, elas estão conquistando o quê? A memória. A fêmea do tigre, diz o André Luiz, lambendo ali os filhotinhos recém-nascidos, ela está aprendendo o rudimento do amor. O macaco, o símio, né, guinchando, né, porque o macaco guincha, né, faz aquela gritaria toda, ele está organizando o quê? A faculdade de falar, da palavra. Então, Deus criou o mundo, gente, mas nós ainda estamos muito longe da obra completa, de compreender a sua criação. Né? Nós estamos muito embaixo ainda, gente, na escala evolutiva como homens, né? Como ser hominal. Nós habitamos um planeta de prova e expiação. Então, nós ainda não temos essa compreensão toda. Então, é por isso que é necessário que a gente estude, né? E só falando aqui, o Jefferson, da questão do macaquinho, que sempre chama atenção, né? Porque muita gente pergunta assim, mas o animal tem uma linguagem, ele fala, ele se expressa? Claro que ele não tem linguagem de palavra, né, gente? Ah, mas e o papagaio que repete? Não, gente, é só repetição mesmo, né? Ele não compreende, ele não tem essa compreensão da palavra, do que ele está falando, né? Mas ele tem uma linguagem que é limitada às necessidades da sua vida animal. Eles se comunicam entre si, eles dizem uns aos outros muito mais do que a gente pode supor, né? Então, assim, uma vez alguém me perguntou assim: ah, mas tem animal que fala nada, não tem voz? Eu falei: ai, gente, mas nós seres humanos também, alguns de nós não nascem mudos? E mesmo assim a gente não se comunica?
Então, os animais se comunicam, os peixes se comunicam, as aves se comunicam, né? Você vê um bando de ave no céu, elas estão se comunicando, porque senão elas iam se entrechocar umas às outras. Né? O cardume de peixe que nada ali coordenado está se comunicando. Tem a comunicação, eles se entendem. Eles se entendem. É claro que eles têm meios para se entenderem. Claro que a linguagem do homem, ela é perfectível, né? Ela tem utilidade que o homem quiser fazer dela. Mas o homem não tem o privilégio da linguagem, não. Viu, gente? Os animais têm a linguagem instintiva, que é limitada às suas necessidades exclusivamente, né? Mas eles têm sim, tá? Uma linguagem que eles utilizam e muito, né? A gente não vê o lobo uivando ali, se comunicando, os leões rugindo. Tem, gente, tem. Né? Não adianta a gente achar, querer relegar o animal abaixo do que ele é, porque não tem jeito não, viu? Isso mesmo, Lara. Até que tem animais que, por exemplo, uivam, né? No caso do lobo, né? Ele tem variantes do uivo, né? A gente não percebe, mas tem variantes ali. Tem, por exemplo, um uivo mais agudo, mais grave, um mais comprido, outro menor, né? Outro. Então, cada forma que ele se expressa é uma forma diferente, vamos dizer assim, entre aspas, né? Uma frase diferente que quer querendo dizer para os seus colegas, pro seu, né? Aqueles que acompanham ele, né? Isso eu acho muito interessante, né? Assim como, por exemplo, as plantas também têm seu jeito de expressão, né? Ela não se expressa com palavras, mas se expressa com, por exemplo, assim, ó, tá faltando água, tô seca, tá faltando água. Ó, Exatamente. tô bonitona, porque você tá me dando adubo. Ó, dei fruto, o fruto tá mirrado, então preciso mais adubo. Então, cada reino, cada espécie, cada grupo de animais, ele se expressa de uma maneira singular. E não é porque a gente, como a Lara bem falou, né? Não é porque a gente não ouve eles falando, não ouve eles se comunicando, que eles não se comunicam. Bem pelo contrário, a gente vê vários peixes, por exemplo, os peixes a gente não ouve eles falando, mas eles pelo jeito de nadar, né? Pela forma que eles fazem o uso da barbatana, do rabinho, né? Cria ali uma vibração na água que eles já sabem o que é, né? Então já sabe, vou para cá, vou para lá. Então tem algum líder ali que dá orientação para eles, né? Então todo animal ele se expressa, né? Pode ser o mais ínfimo animal até um mamífero que é mais próximo da encarnação humana, né? Então isso é muito interessante, né? E seguindo essa mesma lógica, é interessante também que os animais eles evoluem, né? Do mais básico, do mais primário, né? Aquele que já fez a transição da planta para o animal, até aquele que vai fazer a transição do animal para o reino nominal. Então, cada fase, cada grupo tem seu grupo evolutivo, tem sua parte suas características de evolução, né? Então, a gente começa, por exemplo, do inseto, né, até o mamífero, né? Isso acho muito interessante. Eu gosto muito de estudar, né, a parte de animais, a questão da evolução dos animais. Né? Então, eu procuro estudar ali, identificar qual que é o mais próximo da planta e qual que é o mais próximo do luminal, né? Eu gosto de fazer isso. E a gente percebe que a estrutura que os animais realizam entre si, as características que é influenciável também pelo meio ambiente, né? O meio ambiente também faz o seu habitat, o meio ambiente, faz com que ele tenha uma certa nível, uma certa atividade de se expressar, de se locomover, né? Ou seja, influencia o meio ambiente, influencia a sua evolução. Isso também é uma coisa muito interessante. Aqui na pergunta 602 do Livro dos Espíritos fala o seguinte: os animais progridem como o homem, por ato da vontade ou pela força das coisas? É a pergunta que o Kardec fez. E a resposta é: pela força das coisas, razão porque não estão sujeitos à expiação. Isso, até gostaria que a Clara falasse um pouquinho sobre isso também, para a gente poder saber se os animais aqui na Terra expiam ou não. Ou é só se é aprovação, tem expiação, é só evolução mesmo. Essa é uma questão interessante, viu, Jefferson? E ela perpassa muito ali por essa questão
da alma, né, do animal. Porque muita gente fica na dúvida, achando assim, gente, a alma do animal é diferente. Então tá, vamos lá. O animal tem alma, mas ela é diferente da alma do ser humano? Não. Ela só está em estágio evolutivo diferente, né? Porque todo mundo tem a sua origem em Deus. Toda criatura tem a sua origem em Deus. Então, a alma do animal ela só está num estágio, numa fase evolutiva diferente da do homem, né? É só a gente lembrar lá da pergunta 540 do Livro dos Espíritos, né? Que tudo se encadeia na natureza, né? Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por um átomo. Então, gente, essa questão é muito interessante. E o que acontece? Nós vivemos num planeta de prova e expiação, certo? Então, a alma do animal, ela é diferente da alma do humano? Não, só está no estágio evolutivo. Então o animal também espia? Não, o animal não espia, gente. Por que o animal não espia? Ele sofre. Sofre por quê? Porque tudo sofre. O sofrimento faz parte da evolução, né? Mas a alma do animal, para o animal não tem expiação. Porque o que é expiar? O que é a prova? A prova é você enfrentar a dificuldade para você evoluir, né? Igual uma escola, você faz ali a sua prova, né? Mas você não tem ali. Você fez a prova, passou, acabou. O que é expiação? Expiação, gente, é quando você comete um crime e você tem que corrigir, né? Um crime perante a lei de Deus. Se o animal a inteligência dele é instintiva. E se o animal. Aí nós temos que perguntar: o animal tem livre-arbítrio? Pois é, né? Porque essa questão da expiação passa obrigatoriamente pela questão do livre-arbítrio, né? Por quê? O que é o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a possibilidade que você tem de decidir, de escolher em função da sua própria vontade, né? Isenta ali de qualquer condicionamento, de qualquer motivo, de qualquer causa determinante, né? Então, para o espiritismo, o livre-arbítrio é o aspecto da lei maior que sustenta a evolução do universo inteligente. Então, livre-arbítrio é a ação do espírito no limite do seu conhecimento, do conhecimento que ele já adquiriu. E ele é responsável na medida do seu entendimento, né? Por isso é que Jesus falou assim, né? Vai ser cobrado mais daquele que sabe mais do que do ignorante, né? Porque ele vai ser cobrado na medida do entendimento que ele tem. Ignorante, gente, é falta de conhecimento, né? É sempre bom falar, né? O que é ignorante, porque senão, né, já vão achando que a gente está ofendendo. Não é isso, não. Ignorância é falta de conhecimento, né? Lá no livro Obras Póstumas, lá no capítulo 3, né, o Kardec faz uma definição de livre-arbítrio que eu acho maravilhosa, né? Que ele fala que livre-arbítrio é a liberdade de você fazer ou não fazer alguma coisa, né? De seguir ou não seguir tal caminho, né? Para o seu próprio adiantamento, né? E isso, o livre-arbítrio é um atributo essencial do espírito, né? Na questão 780, o Kardec também trata da questão do livre-arbítrio, lá no Livro dos Espíritos, né? Ele trata da questão do livre-arbítrio. Por quê? Porque o desenvolvimento do livre-arbítrio, ele acompanha o desenvolvimento da inteligência. Então, quanto mais inteligência você tem, maior a responsabilidade pelos seus atos, né? Porque quanto maior a inteligência, maior a sua capacidade de raciocinar e de você fazer escolhas melhores. Então, por isso que aumenta a responsabilidade. Porque se eu já tenho a capacidade de raciocinar melhor, eu tenho obrigação de escolher melhor. Se eu escolho pior, opa, eu vou espiar. Não tem jeito, né? Então, os animais, eles não são máquinas. Eles não têm livre-arbítrio como a gente acha, né? Mas, por exemplo, René Descartes achava, né, aquele filósofo francês,
né? Que ele achava que os animais eram máquinas, né? E ele difundia essa ideia aí à torta e à direito, né? Ele falava assim, não, os animais são meio ali que são coisas, né? São máquinas, eles agem ali de acordo com a lei natural e não têm espírito, né? Não tem alma. E a gente já sabe que não é assim. A liberdade de ação do animal, ela é limitada às suas necessidades, né? Então, por isso que ela é diferente da liberdade de ação, né, do livre-arbítrio do homem. Então, se a liberdade de ação dos animais ela é inferior à do homem, então ele não tem os mesmos deveres que o homem. Então, a sua liberdade ela é restrita ali aos atos da vida material, certo? Então, vamos seguir em frente para a gente compreender essa questão direitinho. Então, assim, se os animais têm uma inteligência instintiva, mas se eles só respondem pela vida material, então eles não têm a possibilidade ali de cometer crimes contra a lei de Deus. Então, para o animal, não há expiação, há só prova. E o sofrer é uma prova. Quando o animal sofre, ele está evoluindo. É por isso que a gente fala assim: ah, nossa senhora, gente, mas os animais sofrem tanto, coitadinho, né? Como é que pode? É claro, gente, eles sentem dor, eles têm sentimento, né? Você vê que o animalzinho fica alegre, fica entristecido, né? Então, eles são seres sencientes, a ciência já comprovou isso. Então, o que que acontece? Ah, por que que eles sofrem tanto? Porque, gente, ele não tem que resgatar erro, porque resgate de erro é expiação. Ele não tem que resgatar erro, né? O livre-arbítrio dele é restrito à necessidade material dele. Eles sofrem para que a consciência deles se expanda e alcancem o maior conhecimento, né? Leon Denis, ele vai dizer, né, lá no livro O Problema do Ser e do Destino da Dor, todos os seres têm de passar pelo sofrimento, porque o sofrimento é uma ação benfazeja. Ele é um agente de desenvolvimento, de condição do progresso, de educação do espírito. Então, gente, sofre mesmo. Tudo sofre na natureza. Tudo sofre. A gente sofre, o animal sofre, a planta sofre, o mineral sofre também, tudo sofre. É assim. E é assim que a gente vai evoluindo, né? É preciso dessa escola cheia de prova e de sofrimento também para que a gente expanda a percepção. E com os animais é a mesma coisa, né? O Emmanuel fala que nem sempre o sofrimento está atrelado ao resgate do passado. Agora, a vivência, essa vivência, por exemplo, do animal, que está ali atrelada ao sofrimento, que eles sofrem mesmo, leva ao aprendizado. É a expansão da consciência rudimentar dele. Então sofre mesmo, Jefferson, não tem jeito. Agora, quando o homem faz o abuso, né, ele proporciona o sofrimento do outro porque quer, inclusive dos animais, viu, gente? Ah, tá. Você tá lascado, viu? Vai responder por isso. Todo abuso que a gente comete, a gente vai responder por ele. Chico Xavier falava assim: você acha que a vaca, na hora que vai ali para o abate, ela não chora? Chora! Ela percebe o que está acontecendo, ela sente o cheiro do sangue das outras vacas. Ela percebe exatamente aquilo que vai acontecer, então ela sofre. Ela chora, ela tem um sofrimento. A gente vê lá na China, né, esse consumo de carne de cachorro, né, no Yulin, nesse período que eles chamam lá de Yulin, aquele abate de cachorro de forma extremamente cruel, porque eles acreditam que quanto mais o cachorro sofre, melhor a carne do cachorro fica. Ô, gente, peraí, né? Isso aí é uma bestialidade, né? Aí, o que que acontece? Aquele serzinho que está passando por isso,
É claro que é triste de ver, lógico, mas a experiência serve para expandir a consciência dele, né? Mas a pessoa que faz isso vai responder, vai responder. Então, quando você maltrata um animal, você pode ter certeza, você vai responder pelo seu ato, com toda certeza. Muito bom, Lara. E só reforçando o que você já falou, que é interessante que os animais, eles sofrem, né, como a condição de aprendizado. Mas quando é um sofrimento que nós, os seres humanos, impõe a eles, deixa de ser uma, vamos dizer assim, entre aspas, né, sofrimento natural, né, um sofrimento que é imposto por nós mesmos, né. Então, acho assim, a gente tem que ter noção, tem que ter bom senso, né? E também tem que ter empatia com os animais. A gente tem que oferecer a eles tudo que a gente puder de amor e carinho, né? Agora, é o contrário quando o animal sofre por imposição das circunstâncias do ambiente. Por exemplo, se eu sou um mendigo e moro na rua, não tenho que comer, eu estou sofrendo privações, e animal também. Então, é uma condição, vamos dizer assim, entre aspas, né, natural da condição que eu estou naquele momento. Então, não é um sofrimento de crueldade, de destruição do ser, né? Isso é uma coisa que nós precisamos ter em mente, porque a gente não pode dizer, tá bom, então já que o animal sofre, então, por exemplo, vou chutar o cachorro que passar minha frente agora. Não, não é isso. Isso aí Exatamente, não é isso, gente. Não é, cometa ato de crueldade contra isso, os animais, porque você vai responder por isso. Você vai responder por isso com toda certeza, né? Chico Xavier falava: quem é cruel com o animal não aprendeu a amar ainda, e realmente não aprendeu. Né? Para que você vai deixar o pobre do bichinho amarrado, confinado, sem água, sem comida? Não é assim, gente. Né? A gente tem que, é igual o Jefferson falou, bom senso, né? a gente tem que saber discernir, né, quando é crueldade, quando é um sofrimento condicionado ao ambiente ou uma circunstância que nos priva de dar condições melhores para o cachorro, né, ou para o animal em si. É. Então, por exemplo, um outro exemplo que acho que isso é interessante abordar é quando o animal nasce com algum defeito, né, uma perninha que não está boa, que não nasceu, né, um gatinho que está com o olho, nasceu com um olho a menos, por exemplo, são condições naturais, condições que da própria ambiente talvez causou aquela mutilação, aquela dificuldade. Então, isso não é crueldade. Agora, por exemplo, se eu pego o animal e faço uma pesquisa genética com ele em laboratório, aí passa a ser crueldade, né? Então, a gente tem que saber discernir, tem que saber usar o bom senso. Então, como a Lara falou, a gente não pode querer justificar, né? Querer justificar, eu chutei o cachorro ia me morder, né? E aí eu posso me defender, mas não... É igual a questão da legítima defesa, né? Se alguém vem me bater, eu posso me defender, mas assim que a pessoa cessar a agressão, tudo que eu fizer dali em diante, eu vou responder, né? Legalmente e também em a Deus, né? Até porque Deus tem uma justiça que, quando o ser humano ele é cruel consigo, com sua própria espécie, tem uma medida. Quando feito com outra espécie inferior, seja animal, seja planta, seja mineral, tem outra medida, porque eles não sabem, não têm a consciência, não têm raciocínio, não têm o pensamento que nós temos, né? Então é uma medida diferente. E eu acho que a questão do sofrimento, ela é condicionada. Todos os seres que estão no mundo de provas e expiações sofrem. E todos os seres que estão no mundo de regeneração têm uma outra condição. Assim, ou seja, cada evolução planetária tem a sua condição de evolução. Então, quando a gente passar para o planeta de regeneração, a maioria, com o decorrer do tempo, óbvio, né, de forma gradativa, a maioria das vezes o animal não vai sofrer tanto quanto sofre no mundo de expiação. À medida que a gente vai avançando mais para o mundo da regeneração, e depois mais para o mundo feliz, mais para o mundo perfeito, o animal vai tendo menos sofrimento, vai estar em condições mais de se adequar ao ambiente, porque tudo é questão de se adequar, adaptação àquele ambiente. Então, é muito importante a gente ter essa noção. E também vai ser mais evoluído, né, Jefferson? Exato. Apesar de que, gente,
mesmo o animal sendo mais evoluído num planeta de regeneração, num planeta feliz, num planeta perfeito, o animal é animal, a planta é planta e o homem é homem. Por causa das condições planetárias evolutivas, né? Então, cria uma nova característica que dá condições do animal ser mais evoluído e ter melhor aprendizado mais completo, vamos dizer assim, né? Entre aspas, né? E como você falou aí da vaca que chora, eu até ia comentar isso, foi questão de sintonia nossa, né? Que eu separei aqui um trecho do Mandato de Amor de Chico Xavier que diz assim: fizeram a pergunta para o Chico: Chico, quem ignora que a vaca sofre imensamente no caminho do matadouro? Aí ele responde: quem duvida que minutos antes do golpe fatal, os bovinos derramam lágrimas de angústia. Então, é exatamente isso. Isso que a Lara falou está também, que ela referiu sobre a Matadouro, está no livro Missionários da Luz. Não me lembro o capítulo, mas está no livro Missionários da Luz. E tem uma questão também, né, Jefferson? Que muita gente fica curioso, né? Será o animalzinho morre? Para onde que ele vai? Se ele tem alma, para onde que ele vai? Ah, essa é uma questão legal também, né? Da gente saber, gente, porque o animalzinho, o que acontece com ele? Ele morreu, ele tem o princípio, né? Ele tem a alma, então se ele morreu, ele vai para o mundo espiritual. Então, Kardec fala o seguinte: quando ele chega lá no mundo espiritual, ele é utilizado de forma praticamente instantânea. Utilizado, não quer dizer que ele reencarna instantaneamente. Até mesmo porque a gente vê em diversas obras espíritas falando dos animais no mundo espiritual, né? Tem gente que acha que não, isso é só uma imagem, né? Não sei o quê. Não é não, gente. É o espírito mesmo do animal que está ali. Por quê? E a gente tem várias comprovações disso em diversas obras sobre a questão da sobrevivência da alma do animal, né? O Martins Peralva, na revista Reformador de julho de 1990, tem um artigo maravilhoso sobre a questão dos animais. A gente acha na internet, a revista Reformador. Ele vai falar assim, olha, os animais desencarnados, lógico, né, eles são utilizados no plano espiritual, né, pelos mensageiros divinos aí do Pai. Só que, o que vai acontecer? A alma dos animais, elas vão se condicionando ali, né, naquele processo evolutivo, eles vão se educando pacientemente, né, sob a compassiva custódia dos prepostos do Cristo. E é isso mesmo que acontece, né? Então, a alma do animal, ela vai estagiar ali o tempo necessário e oportuno para que ele regresse ao mundo material, né? Então, assim, o animal ele não tem livre-arbítrio para escolher em qual espécie ele vai reencarnar. Ele vai reencarnar em alguma espécie. Aí depende do estado evolutivo da alma daquele animal. Então, ele não encarna na mesma espécie, tá, gente? Não é assim, ele só encarna numa espécie, né? A alma do leão ali só vai encarnar no leão. Não, gente. A alma é alma. Ela vai passando de espécie em espécie até chegar na condição de encarnar no homem, né? Então, o que acontece? A alma do animal sobrevive ao corpo, né? E ela fica ali num estado ali meio, né? A gente pode falar que é meio errante, mas não é na erraticidade, né? Porque a erraticidade você tem a questão da inteligência, da escolha, né, para você fazer. Então, assim, os espíritos dos animais, quando eles desencarnam, né, quando eles morrem, após a morte, eles são ali classificados por espíritos que têm essa tarefa e são utilizados. Utilizado não quer dizer que eles são reconduzidos imediatamente à reencarnação. Então, o espírito do animal, ele pode ser utilizado numa infinidade de situação, né? Se não, vamos lá, nosso lar. Nosso lar fala lá a respeito dos animais, né, Jefferson? Fala ali, né, dos
que os cães facilitam o trabalho nas zonas ali inferiores, onde eles vão fazer resgate, né? Que os muares, o muar é o cruzamento do burro com o cavalo, eles suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas ali onde eles vão trabalhar, né? Então, assim, o André Luiz fala que não se pode prescindir da colaboração dos animais nas regiões espirituais que ainda estão impregnadas de reflexos terrestres, né? Então, é só ler o Nosso Lar, gente. Tem matilhas de cães ali que acompanham os trabalhadores, né? E tem tanta gente, é muita gente que fala Memórias de um Suicida. Memórias de um Suicida, a Ivone do Amaral lá relata lá os lindos cavalos brancos que puxam ali aquelas carroças ali, né? Ela até fala assim que são animais de nobre beleza, né? Uma beleza e uma elegância extraordinária. Então, eles estão ali. Né? Tem gente que fala assim: ah, não, isso é uma forma pensamento, é um fenômeno ideoplástico, né? Quer dizer, você imagina, a mente projeta aquela imagem ali para vocês, que é uma forma pensamento, é um clichê astral. Mas não é, não. Está ali. Procura nas obras do Gabriel Delany, do Charles Richer, do Herculano Pires, do Caibar Schutel, do Ernesto Bozano, do Chico, da Ivone, do Amaral Pereira. Gente, tem muito relato, tem muito relato. Então, assim, como o Jefferson disse, então o animal ele vai, tem a almazinha dele, vai lá para o mundo espiritual, ou ele reencarna, ou ele é utilizado de outra forma. E os animais, eles seguem a lei progressiva como nós, gente, porque o progresso é a lei. É a lei de Deus, é a evolução, é o progresso. Só que o animal, ele não evolui pela vontade, ele evolui pela força das coisas, né? Então, eles têm, sim, a evolução. Qual que é o objetivo deles? É chegar ali na condição do homem, da inteligência, do poder raciocinar, do poder exercer a vontade, né? Então, o Emmanuel, ele diz lá no livro Consolador uma coisa muito interessante. Ele fala assim, olha, que os animais, eles têm aprovação, né? Eu vou voltar um cadinho lá nessa questão da aprovação, porque o que o Emmanuel fala é muito interessante. A aprovação é essa luta, gente, que ensina a nós, que somos rebeldes ainda, né? Que somos preguiçosos. Então, a prova nos ensina o caminho para a nossa edificação espiritual. Com o animal acontece a mesma coisa. Por quê? Porque ele está evoluindo. A expiação é para o criminoso, é para o malfeitor, é quando a gente comete um crime contra as leis de amor do Pai. Então, por isso que o animal que não tem a inteligência formada ainda, só instintiva, ele não espia, tá? Ele não espia. Agora, o animal, ele é sempre subordinado ao homem. Né? Igual comentei ali, mesmo nos mundos mais adiantados que a gente, né? Um planeta que já está em plena regeneração ou que já está em planeta feliz, que já é um planeta feliz, o animal é sempre subordinado ao homem. Por quê? Porque tudo se encadeia na natureza, gente. Tudo se encadeia. E a inteligência, esse instinto, ela é um ponto de contato entre o nosso estado atual e o estado do animal. E a gente ainda não consegue compreender isso, né? Mas você vê, se a gente fizer um esforço imaginativo, não um esforço da nossa inteligência, a gente consegue entrever esses pontos, né? Agora, só quando a nossa inteligência tiver se desenvolvido mais, quando nós ficarmos livres do orgulho, da ignorância, né? Da vaidade, do egoísmo, é que a gente vai conseguir enxergar esse entrelaçamento entre todas as coisas na obra de Deus. Deus não se contradiz, gente. Tudo na natureza se harmoniza. E se harmoniza através de leis perfeitas. São leis que nunca se afastam da sabedoria do Criador, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Muito bom, Lara, exatamente.
E só para esclarecer, deixar e corroborar com o que você falou, que o animal, quando ele é subordinado, né, não quer dizer que vai ser escravo do homem, né? Está falando na base de Exatamente. cooperação, de cooperar com a evolução do ser humano e o ser humano cooperar com a evolução do animal, né? Então, só É para... só a gente imaginar, gente, o que acontece com a gente mesmo, né, Jeff? Por exemplo, você trabalha num escritório, você não tem o seu chefe, você não é subordinado ao seu chefe, e o seu chefe não vai te espancar, te dar vassourada, te xingar o tempo inteiro. Não é isso. É a mesma coisa com o animal. O animal é subordinado ao homem, mas o homem precisa tratá-lo com devido respeito, Isso. como criatura de Deus. Todos nós somos irmãos diante da criação, gente. Diante de Deus. Deus criou todos nós. Então a gente não tem que desrespeitar, não é porque é um animal que você vai chutar, que você vai espancar o cavalo, né? Não é isso. Não é isso, não. Subordinação significa que um está num grau mais elevado do que o outro. Agora, me fala você que gosta de maltratar um animal se você está num grau mais elevado que o animal que você está maltratando. É verdade. E é porque tanto nós como os animais, ou seja, em geral, né, nós, animais, minerais, plantas, a gente está aqui para cooperar com o outro, né, na evolução, porque todos nós estamos no mesmo caminho, né, caminhando, trilhando nossa jornada evolutiva e buscando se aprimorar, se elevar como o espírito imortal, né. E só também fazendo aqui uma parte referente à morte, né, dos animais, tem no livro dos médiuns um item, acho que, se não me engano, é 283, que diz o seguinte aqui, ó: depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se achado, nele que se havia e se acha em estado latente, e é logo utilizado por espíritos incumbidos disso, ou seja, ajuda os animais que são desencarnados, eles pegam os animais, né, e cooperam com os trabalhos, com as atividades do plano espiritual, como a Lara falou, né, nas regiões inferiores. Então, são eles que vão à frente, vão ali espantando os espíritos que querem desagregar, ou desarmonizar, ou agredir o grupo, né? Então, os animais têm essa função de ajudar, cooperar. Como a Lara falou, tem os muares que levam alguns suprimentos, trazem uma carroça os doentes, né? Então, eles estão ali para cooperar. E isso acho muito interessante, né? Essa cooperação que eles têm conosco, né, no plano espiritual, a gente também traz para o mundo físico, né? Então, temos ali o cachorro, que hoje em dia, o cachorro, o cavalo, que hoje em dia é usado nos hospitais para ajudar, auxiliar os doentes que estão ali, né, em estado grave, ou estado terminal, ou estão se recuperando de uma doença, alguma dificuldade de saúde que ele possa ter. Isso é uma forma dos animais de cooperar com a gente, né? Então, como a Lara me falou, né, que é subordinado ao ser humano, cooperando com ele, né? Isso eu acho muito interessante, né? Agora, para a gente já ir para o finalzinho do nosso programa, eu queria só compartilhar com vocês duas questões que eu separei que eu achei muito interessante. Uma que Emmanuel falou para o Chico, né? Chico, pare e preste atenção nesse cãozinho. É o Dom Pedrito que está voltando para você. Aí, antes de eu comentar isso aqui, quero falar do Marcel, Marcelo não, da Ivênia Padra, na Questões Espirituais dos Animais, fala o seguinte: a reencarnação pode favorecer o encontro afetivo entre animais e o homem, a continuarem juntos no aprendizado de amor. Então, tudo é amor. Isso que eu acho interessante, tem até alguns relatos na internet de pessoas que relatam isso, né, que logo após o animal desencarnar, eles, às vezes, né, pela saudade, os espíritos podem manter ele por um tempinho junto ao seu ente, né, seu cuidador, seu amigo, né, humano. E isso eu acho muito interessante, porque eles ficam ali com a gente, né, ficam ali suprindo a saudade deles também, porque eles também sentem saudade, sentem falta, né, eles conviveram conosco a vida toda, então eles sentem sentimentos, tem essa saudade que é comum também do ser humano para com eles e vice-versa. Então, antes deles levarem para o plano espiritual, eles podem sim permanecer no plano físico por algum tempinho, né? Até poder passar o estado de luto da pessoa, né?
E também quando o animal ele pode também voltar, né, para a mesma casa, mesmo lar que ele estava antes. Isso é uma regra geral? Não, não é regra geral. Há possibilidade de acontecer? Sim. Como bem falei que, né, no caso do Chico, perdeu um cachorrinho, né? Ele depois, futuramente, um outro cachorrinho nasceu, foi entregue a ele, e o Emmanuel falou para o Chico, ó, esse aqui é o Dom Pedrito que você cuidava quando era na reencarnação passada dele, hoje está voltando para você de novo. Porque você dedicou amor, porque ele aprendeu muito com você, porque você doou todo o seu carinho, né, todo esse sentimento bom, né? Isso fez com que os espíritos amigos trouxessem de volta para ele. Né? Então, isso eu acho muito interessante. Se a Lara quiser comentar também sobre a questão, fique à vontade. É interessante assim, né, ô Jefferson? Eu me lembrei de você falando aí do Emmanuel. O Emmanuel tem um livro, gente, que leva o seu nome, Emmanuel. E ele tem um capítulo nesse livro que é sobre os animais. E é tão interessante porque o Emmanuel vai dizer assim: olha, se alguém aí se opõe, né, a essas ideias sobre o evolucionismo do princípio espiritual através das espécies, ele diz assim: eu estudo isso há muito tempo de forma atenta e muito carinhosa. Então, eu me sinto à vontade, diz o Emmanuel, para declarar que vocês ainda estão muito acanhados nessa discussão, né? E que vocês estão errados. Por quê? Porque os animais são os nossos parentes próximos, né? Apesar da nossa teimosia persistir, a gente não reconhecer, mas você vê, os animais, diz o Emmanuel, os animais têm a sua linguagem, ele tem os seus afetos, tem a sua inteligência rudimentar, que tem atributos inumeráveis. Então, os animais são os irmãos mais próximos do homem. E é por isso que eles merecem a nossa proteção e o nosso amparo sempre, a todo momento. Então, não é porque a questão de subordinação na escala evolutiva que você vai fazer qualquer coisa com o animal ou que você vai maltratar o bichinho, não é isso. E o bichinho, eu posso falar, gente, por experiência própria, dessa questão aí do Emmanuel com o Chico Xavier, que ele fala: ó, Dom Pedrito aí voltando para você. Eu tinha uma cachorra, aliás, eu tive cachorra a minha vida inteira, gente, mas eu tinha uma cachorra que era uma sheepdog. Vocês lembram da Priscila da TV Colosso? Eu tinha um casal de sheepdog. E um vizinho envenenou os meus cães. Eles nem latiam. A criatura se incomodou, foi lá e jogou veneno para os meus cães. O macho morreu na hora e a fêmea ficou. E a fêmea, gente, ela chamava Atena. Ela era a coisa mais linda do mundo. Ela me seguia para todo canto. Ela não me perdia de vista. Quando ela morreu, em virtude do veneno, ela desenvolveu um câncer. Quando ela morreu, eu tinha certeza que ela estava lá dentro de casa. Sabe por quê? O que acontecia? Eu, às vezes, escutava a bolinha dela correndo dentro de casa. Aí você podia olhar, quem jogou essa bolinha? Ninguém. Então lá, a bolinha dela corria. Eu sonhava com ela todos os dias, até que foi passando, e aí eu tive a certeza que ela foi levada para, né, para alguma tarefa ou para reencarnação. Então, assim, mas eu senti a presença dela junto comigo o tempo inteiro. Sentia mesmo a presença dela. Então, assim, gente, a grandeza de Deus é tão imensa, né? Ele faz com que tudo tenha uma harmonia que é admirável, né? Ele permite a solidariedade de todas as coisas na natureza. Então a gente não pode mais ter essas dúvidas e tratar os animais como a humanidade tem tratado, não, gente. Você sabe se lá em qual esfera ali você teve? Esperando para desabrochar a sua racionalidade? Para você encarnar no reino animal? A gente tem que pensar nessas coisas, gente. Um laço de amor une
todas as criaturas do Pai. Todas as criaturas. O amor perpassa por todas as coisas. Deus não fez nada sem ter um objetivo, gente. Como que a gente pode pensar, não, então Deus criou ali os animais ali para ficar ali eternamente como animais? Não. Tudo evolui. A lei é de progresso. Tudo evolui. Tudo tem o seu ponto de partida. Né? Vamos lembrar lá da questão 540 de novo. Tudo evolui do átomo ao arcanjo. E evolui, gente. Então, a gente precisa ter consciência da condição dos animais, das plantas no nosso planeta. O Jefferson citou a Irvênia Prada, o livro dela é fantástico, é muito bom, a questão espiritual dos animais. Leiam, é um livro muito rico, trata com muito detalhe, ela fez um estudo profundo sobre a questão dos animais, né? Por que existem os animais têm mediunidade? Essa é uma questão interessante. Tem, viu, gente? Os animais têm mediunidade também, tá? Vocês já perceberam que às vezes seu cachorrinho fica ali, bobo, rindo, assim, para nada, olhando para alguma coisa? Ele tá vendo alguém ali do mundo espiritual, pode ter certeza. Então, eles têm mediunidade, sim. Ela trata da eutanásia dos animais, né? E a eutanásia dos animais também é uma coisa que a gente, né, Jefferson, não vai dar tempo de abordar aqui, gente, mas só para dar uma passadinha rápida, a eutanásia dos animais é crime, gente. A gente tem que estar sempre valorizando a vida, né? Você tem que usar até o último recurso para o seu animal recuperar a saúde, né? Não é a gente que decide terminar com a vida do outro ser. Não pode ser assim, né? Então, ela fala até da humanização dos animais, né? Então, assim, gente, é um livro muito bom, muito bom. Em resumo, ela coloca, com base na doutrina espírita, ela conclui o seguinte: os animais são espíritos, né? Eles têm, o espírito tem a alma, os animais reencarnam, evoluem, são seres inteligentes, porque a inteligência é um atributo do espírito, e se ele tem um espírito, ele é inteligente, porque o instinto que ele tem é uma espécie de inteligência. Nos animais, já tem o despertar da consciência. Os animais, eles pensam na ideia fragmentária, né? Que eles não têm uma continuidade do pensamento ainda. Os que mais se aproximam dessa continuidade de pensamento é o cavalo, o cachorro, o macaco, o porco. O Emmanuel trata disso, lá no livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz trata disso muito bem. Nos animais, o cérebro também é o órgão de manifestação da mente, gente. Cérebro e mente são coisas diferentes, tá? Então, também é. Leiam também o Cairbar Schutel, gente. Ele tem um livro ótimo chamado A Gênese da Alma, né? Que ele fala que os animais são seres vivos, eles se cansam, eles sentem, eles têm força limitada, né? Não adianta você botar 500 toneladas na carroça e querer que o seu cavalinho puxe, porque isso não vai dar certo. A força deles é limitada. Eles têm, sim, o pensamento, a linguagem limitada, né? Eles demonstram ali a sua impotência diante de uma situação, o seu cansaço. Então, o Cairbar Schutel, ele faz um alerta que eu acho muito pertinente, que ele diz assim, olha, senhores, acariciai os vossos ginetes, né, os cavalos, os vossos cães, dai-lhes remédio na enfermidade, tratamento, liberdade e repouso na velhice. Por quê? Porque, gente, o animal é o nosso irmão na evolução, assim como o espírito superior, aquele que já alcançou a angelitude, é nosso irmão. Então, vamos fazer as coisas de uma forma diferente, né, gente? Nós todos somos irmãos, então é bom que a gente repense as nossas atitudes, que muitas vezes são cruéis para com os animais. Muito bom, Lara. E você acabou de fazer as considerações finais que eu ia falar. Isso é muito bacana. Vou improvisar agora. É a sintonia que a gente está, né, Jefferson? É verdade. Então, só reforçando o que a Lara falou,
é o capítulo 18, parte 2, Evolução em Dois Mundos, que fala o seguinte, que os animais que estão mais próximos do ser humano são o cão, o macaco, o gato, o elefante, o muar e o cavalo, tá? Que estão mais próximos. E vocês podem perceber que a maioria desses animais estão quase que no nosso convívio doméstico, né? Então você vê a importância que nós temos e a responsabilidade que nós temos em cuidar desses animaizinhos, desses irmãozinhos, e cooperar com a evolução deles, porque eles estão aprendendo conosco, assim como nós aprendemos com eles algumas coisas, né? Então é muito importante a gente ter isso em mente, porque a nossa responsabilidade, quando, por exemplo, a gente abandona um animal, quando a gente é cruel com o animal, o karma que isso gera para nós é muito grande, muito mais intenso do que muitos crimes que a gente faz com outro ser humano. Então, acho que a gente tem que tomar esse cuidado. É muito importante que a gente tenha esse bom senso, né, no trato com o animal, no trato com a planta, né, com os seres inferiores. Até porque algumas pessoas perguntam para mim, né, já me perguntaram várias vezes, né, tá, mas qual o sentido da barata existir no mundo? E eu não sei, sinceramente, eu não sei, sinceramente. Mas tem um sentido, tem alguma Nem coisa que. eu acho completamente desnecessário a barata. Tem algum sentido, sim. Agora, que a gente não sabe, não sei, né? O que Deus quer, né? Porque ele, como ele, talvez ele ajude a gente na parte de limpeza, né? Limpeza de pegar um alimento que tá escondido, a gente não percebe, né? Então, a gente não sabe, né? E acho interessante que algumas pessoas, né, elas pegam, né, só por maldade, vê um bichinho na parede e já vai, né, já lascando o chinelo nele, né? E isso, né, particularmente eu, evito ao máximo de matar bichinho. Mas, porque é uma vida que a gente está acessando, a oportunidade dele estar aprendendo, a gente está acessando, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes, e a crueldade é bastante complicado no mundo espiritual quando é feito com um animal. Então, Lara, por gentileza, faça suas considerações finais para a gente poder encerrar o programa de hoje. É que ficou. Nós passamos da hora, né, Jefferson, Um hoje, mas pouquinho, é mas porque foi esse interessante. assunto, gente, a gente não esgotou esse assunto. Esse assunto tem muita coisa para ser dita. Então, assim, estudem. Eu quero fazer minhas considerações finais, Jefferson. Eu vou tomar liberdade aqui de citar um texto do Humberto de Campos, que está no livro Luz Acima. Eu vou contar rapidamente, mas vão lá e leiam um texto, chama O Homem e o Boi. É um texto muito interessante. Humberto de Campos conta assim, que um anjo de um sistema solar aí longe do nosso veio para a Terra interessado ali, né? Não só para a Terra, para o nosso sistema solar, mas interessado ali nos graus, que ele estava estudando os graus de inteligência do universo, né? E aí, ele não tinha muito tempo, ele desce na Terra ali e passa a observar ali o que estava em volta dele, né? Os seres ali, né, que estavam no solo. E aí ele vê uma cena curiosa. Um homem com um boi. E o que estava acontecendo? O boi, ele estava ali igual o carro de boi, né? Puxando uma carroça. Né? Ele estava ali puxando uma carroça. E o homem, ele estava ali muito nervoso e tal, então ele sentava o relho nas pernas ali do boizinho. O boizinho ali todo educado ali, ficava ali, suportava, né, aquele ato de maldade ali. E o anjo falou assim, gente, mas para que isso, né? Não precisa disso. E aí, ele, sensibilizado com aquilo, ele dá uma indução mental para que o boi ali tenha calma, né? E suporte aquilo. E ele vai andando mais para frente e encontra uma outra pessoa ali com uma vaquinha, né? Tirando o leite da vaca. E viu ali que a vaquinha estava paradinha no lugar dela ali, e o cara tirando o leite da vaca e tal, e de repente passa uma mosca ali, a vaca abana o rabo ali e acertou ali a mão do
do cara tirando leite, ele já fica nervoso, né? Já aperta a teta da vaca ali com mais força, e o anjo vai, então, ali, dá uma indução mental, fala para a vaca ficar calma, né? Para ela não, não revidar, e aí vem uma mosca e pousa na vaca e ela dá um passinho para frente, o cara vai dar com um pedaço de pau na vaca, assim, uma completa ignorância, né? E o anjo ficou assim, espantado com aquilo, porque ele viu que a vaca suportava tudo aquilo sem reclamar, sem dar uma chifrada no outro, né? E ele então roga a Deus, ele roga as bênçãos do Altíssimo para que aquela situação ali não fosse para frente, né? Para que aquele agressor fosse atingido ali por uma onda de energia, e aí ele teve dor de cabeça, né? E aí ele para de ordenhar a vaca e vai embora porque ele teve dor de cabeça. Aí o que acontece? Esse anjo encontra ali um outro espírito, né, mais evoluído aqui da Terra e fala: eu estou aqui estudando e tal, não sei o quê, e eu presenciei ali alguns testemunhos que foram comovedores, né? Então, assim, eu não posso concordar com a posição dos seres mais nobres da Terra, né, que se movimentam ainda sobre 4 pés. Ele achou que a vaca e o boi eram os seres mais nobres da terra, e não um homem. Né? Ele ainda fala assim: olha, quando certo animal feroz, que era o homem, que os acompanha, agressivo, já detém a leveza do bípede, né? De andar sobre as 2 pernas. Então, aí ele fala assim: mas claro que Deus, né, sabe o motivo para que essas individualidades tão distintas se encontrem, né, unidas numa evolução ali em comum. Mas eu realmente não entendi. Vou ter que escrever um relatório lá para as autoridades divinas para que a gente modifique esse quadro reinante aqui, né? E aí o espírito daqui da Terra fala assim com ele: olha, não, mas sabe o que acontece? O problema é pior do que você pensa. Porque, na verdade, o ser mais evoluído aqui não é a vaca, não, é o homem. E aí, esse anjo vindo de outro lugar, ele fica espantado, ele fala assim: meu Deus do céu, então o problema é realmente muito pior do que eu penso. Eu vou ter que preparar um relatório diferente, né? Eu não sei como é que eu vou fazer isso. E aí, foi embora, foi embora. E aí, esse espírito da terra ficou pensando assim, né? Será que esse anjo, o que ele fez? Né? Se ele foi pedir medidas ao trono eterno a Deus para que os bois levantem as patas dianteiras, de modo a andarem sobre 2 patas, ou se ele foi pedir a Deus que o homem fique de 4 patas à maneira dos bois. Gente, é uma reflexão para a gente pensar em como a gente trata os animais, né? Leiam o texto, que o texto é maravilhoso. Muito bom, Lara, exatamente, né? Gostaria de fazer uma breve anotação frente aos livros do Humberto Campos, também conhecido também como Irmão X, né? Algumas obras assim como o Irmão X. Leiam essas obras, porque é muito, muito importante. Muitas pessoas não dão muito valor às obras do Humberto Campos, às histórias que ele traz nos livros, né? Mas se você parar, estudar com calma, com atenção, você vai ver que tem uma reflexão muito profunda, que você trazendo para sua realidade, você vai ver que ali as instruções que o Humberto Campos coloca é muito mais profunda do que você imagina, né? Porque às vezes a gente vê ali, por exemplo, Parnaso de Além Túmulo, né? Que é muita poesia, poesias e poemas, né? E muitas pessoas não dão valor. Mas se a gente parar para estudar, a gente vai ver que, nossa, que mensagem mais edificante, de elevação, de grandiosa, como é que posso dizer, grandioso resultado que pode trazer para a gente aprendizado. Né? Então, acho que a gente tem que dar muita atenção, tem que estar muito atento às obras do Espiritismo e poder procurar entender, por menores, né,
a mensagem que ele quer trazer. Então, só complementando a questão da Lara, que comentou da historinha, leia também o capítulo 40, não sei se é 40 ou 41, não me lembro, ou é 40 ou é 41, da obra Os Mensageiros, do André Luiz, que fala também sobre acho que um cavalo, se não me engano, que ele agride um ser humano. Aí vocês vão poder entender o porquê que o cavalo agredir e por que é importante a gente ter esse consciência, esse bom senso, né, de usar o animal como cooperador, não com crueldade, com abandono, né? Isso é muito interessante. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, que é muito importante você nos ajudar aí a compartilhar, nos apoiando, né? Assim a gente consegue, então, abranger mais pessoas, trazer mais pessoas para poder conhecer nosso conteúdo, nosso programa. E eu agradeço mais uma oportunidade, mais a companhia de vocês. E eu vejo você no próximo programa. Boa noite, Lara. Boa noite, Jefferson. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês até agora e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Nossa, sempre. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.